Bem-vindos! Estamos começando mais um episódio do Energy Trends da NTT Data, onde a gente analisa os principais movimentos que estão moldando o mercado e o setor energético brasileiro. Eu sou o Genildo, sou um homem pardo, uso barba, óculos e uma camiseta branca. E estou aqui com os meus colegas de trabalho, especialista no setor de energia elétrica global, que é o Hector, está da Espanha aqui, e também estamos aqui com o Rafa, responsável a nível Brasil e conectado a essa oferta de valor que é o Energy Trends. Bem-vindo, Hector, bem-vindo, Rafa. Muito obrigado. Obrigado. Hector, por favor, conte um pouquinho mais aí da sua carreira dentro da NTT Data, de onde você vem, como é que você chegou nesse nível, né, aqui dentro da empresa e trazendo essa oferta, né, relevante aqui para o setor. Buenos días, Yenildo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como dice Yenildo, soy el responsable global de Utilities en NTT Data. Llevo más de 20 años trabajando en el sector de Utilities y energía, en todo tipo de compañías dentro del negocio de energía. Compañías de generaciones renovables, compañías de transmisión y distribución de red, compañías de comercialización de gas y electricidad, y por supuesto, pues también en compañías de oil and gas. Y hoy quería contaros un poco qué es el informe de Energy Trends. Energy Trends es una iniciativa que hemos lanzado en los últimos años donde tenemos diferentes contenidos para explicar al mercado el mundo de las inversiones dentro del negocio energético. Básicamente Energy Trends es nuestro observatorio estratégico sobre la evolución del sector energético, que desarrollamos desde 2017 a partir del análisis global de las inversiones en startups como un indicador adelantado de transformación del sector. En esta edición de este año hemos analizado las inversiones a nivel global y entrevistado a más de 15 empresas líderes del sector para complementar la lectura cuantitativa con una visión cualitativa mucho más profunda. La relevancia del informe radica principalmente en que no solo se identifican tecnologías emergentes, sino que explicamos cómo las compañías están adaptando sus modelos de innovación para capturar el valor real en la transición energética. Con el foco en 2016, el informe profundiza en cómo las organizaciones están definiendo y articulando sus modelos de innovación a través de 5 pilares clave: estrategia, estructura, cultura, métricas y ecosistema, ofreciendo una lectura práctica y accionable para la toma de decisiones directivas. Rafa, você pode falar um pouquinho de você, da sua carreira aqui dentro da NTT Data, como é que você chegou até aqui e como é que a gente conecta, né, com esse informe do Energy Trends Global aqui para nível Brasil? Bom, muito obrigado pelo convite, Genildo. Eu sou Rafa Bueno. Eu sou um homem 40 anos, branco, barba, estou usando camisa preta. E estou muito contente de estar aqui, né, com o Hector, contigo, para falar para as pessoas aqui da NTT Data de uma iniciativa super bacana, relevante aqui para o nosso escopo de atuação Brasil, que é o Energy Trends. Como bem disse o Hector, é uma ação que a gente já faz há algum tempo, já tem uma notoriedade, tem muita base histórica, e a edição desse ano, que está fresquinha, né, acabou de sair, ela de novo traz aqui informações importantes para vários níveis de utilização aqui, né. Acho que o primeiro é a gente absorver esses conteúdos, acho que cada executivo, consultor, que trabalha na NTT Data tem que conhecer esse relatório, um relatório bastante extenso, mas que traz ali, né, todas essas tendências capturadas. Acho que a segunda grande utilização é a gente saber pensar partes chaves desse relatório e fomentar a discussão com os nossos clientes. Vocês vão perceber, olhando o Energy Trends, que tem aspectos globais, mas que o Brasil está passando agora, né? Você sabe que o mercado está entrando na janela de liberalização, então muito do que se fala de estratégia de comercialização de energia, muito do que se fala de estratégia de posicionamento de marca está explorado no relatório, né? Acho que muito do que as empresas brasileiras de energia vão viver vai por aí, de começar a comercializar de maneira aberta, né?
E acho que a terceira grande utilização tem a ver com o desenvolvimento da nossa oferta de valor específica para o setor de energia, né? A gente, uma empresa de transformação digital, mas a gente tem que saber falar de negócio, a gente tem que saber entender o que o mercado está passando, né? Então, é mais um conteúdo que ajuda no nosso enriquecimento como profissionais do mercado de energia elétrica. Muito bom, Rafa e Hector. Acho que foi esclarecedor aqui, falar um pouco sobre a perspectiva, né, que esse informe traz para a gente, que é o Energy Trends. E tem mais uma pergunta aqui, que é qual que é o papel da inovação no setor energético? E aí eu queria que o Hector falasse um pouquinho aqui para a gente qual é a visão global que ele tem. E aí, Rafa, depois você traz para a gente aí como que a inovação é aplicado aqui no setor energético a nível Brasil. Buena pregunta, Genildo. Pues bajo mi punto de vista, la innovación cumple hoy un rol estructural dentro del sector energético. Permite a las compañías adaptarse a un contexto de cambio mucho más acelerado, tecnológico, regulatorio y de mercado. Les permite también, por otro lado, capturar eficiencias en sus operaciones actuales y al mismo tiempo construir nuevas fuentes de crecimiento. Ya no se trata solo de lanzar proyectos aislados, sino de desarrollar capacidades que conecten estrategia, tecnología y negocio, integrando nuevos modelos de negocio, alianzas y formas de trabajar que permitan a las empresas evolucionar su propuesta de valor y sostener su competitividad en el largo plazo. Eu acho que aqui, assim, para o Brasil, né, o mercado é bastante particular, tá algumas décadas atrás de outros segmentos que a NTT Data trabalha, como pode ser o setor bancário, a gente faz muito paralelo com o setor de telecom, e o setor elétrico, ele está tirando esse atraso, tá? O setor regulado, a própria a Enel, que é quem regula, né, um dos principais reguladores, tem usado essa agenda de inovação para desenvolver novas regulações. Então, quando a gente olha numa perspectiva da comercializadora para o cliente, a gente sabe que tem um incentivo importante da Enel para projetos de inovação. Então, um informe como esse, o Energy Trends, ele permite ser uma fonte para a gente pegar boas práticas globais e propor para os nossos clientes ideias de projetos inovadores, né? Então, vocês vão ver lá no relatório, né? A gente tem falado muito de energia limpa e tal, que a gente sabe que no Brasil, o Brasil é o expoente de energia limpa global, né? Mas lá em outros mercados, tipo o mercado europeu, não tem tanta matriz limpa quanto o Brasil consegue gerar. Então, a agenda de descarbonização que a Europa está fomentando traz a necessidade de você trazer inovação, de você trazer investimentos por conta da geografia e tal, né? Então, a gente pega no Energy Trends essas ideias de projetos, como outros mercados têm se desenvolvido, e a gente pode trabalhar projetos de inovação, né, justamente propondo transformações aqui para o mercado local, né? Então, como que uma comercializadora pode incentivar o consumo de energia limpa dos seus clientes, né? Lá no Energy Trends a gente está falando que é uma tendência importante e a gente tem boas práticas que a gente consegue trazer para cá. Ou seja, Rafa e Hector, a inovação ela acaba sendo estruturante, né, para o setor energético do futuro, não é isso? E em cima disso eu queria entender aqui com vocês também quais são os principais caminhos, né, da inovação dentro do setor energético e quais são as companhias hoje líderes de mercado, ou seja, o que que elas estão fazendo de diferente aí? Aí, Hector, não sei se você pode comentar aqui com a gente, para a gente entender o que está acontecendo lá fora com essas empresas líderes. E aí o Rafa complementa aí com a nível Brasil. Muy bien, Genildo. Bajo mi punto de vista, las organizaciones del sector se enfrentan a retos bastante complejos, derivados de la necesidad de evolucionar desde modelos centrados en la experimentación hacia enfoques capaces de generar un impacto real. Escalar más allá de los típicos pilotos, medir el valor de la innovación más allá de la propia actividad, equilibrar autonomía y alineación estratégica y gestionar simultáneamente la eficiencia del negocio actual y la transformación de largo plazo
Son, bajo mi punto de vista, desafíos especialmente complejos en organizaciones tan grandes, reguladas y sobre todo expuestas a una alta incertidumbre, tanto a nivel tecnológico como a nivel de mercado. Rafa, e a nível Brasil, quais caminhos você vê aqui para essa inovação dentro do setor e dos nossos clientes líderes aqui, né? O que eles estão fazendo diferente nesse sentido? A agenda de inovação aqui no Brasil, ela está muito voltada para o benefício para o consumidor final, né? Então, tudo que ajuda a desenvolver o entendimento do consumidor com relação à conta, com relação a bons hábitos de consumo de energia, com o desenvolvimento, né, da chamada geração distribuída, né, as Uhum. painéis de fotovoltaicos, as fazendas de geração de energia, toda essa agenda que coloca o cliente das elétricas no centro é o foco de inovação das elétricas aqui no Brasil. Todas as empresas privadas do setor que atuam no Brasil têm uma área bem desenvolvida de inovação, têm projetos em curso, utilizam de incentivos regulatórios Uhum. para se posicionar, e uma empresa como a NTT Data consegue ajudar em vários momentos dessa cadeia, seja escrevendo projetos, usando o Energy Trends para trazer ideias para esses nossos clientes, seja desenvolvendo projetos que visem essa Uhum. inovação. Mas o que está no cerne daquilo que é chave hoje é inovação aplicada à melhoria da qualidade do consumidor final, né? Eh, então é por aí que a gente tem já trabalhado nos últimos anos e para os próximos não vai ser diferente. Por otro lado, frente a este contexto, las compañías líderes están consolidando modelos de innovación mucho más maduros y estratégicos, integrados en la gobernanza corporativa y conectados desde el inicio con el negocio. Estas prácticas se apoyan en métricas orientadas al impacto, adopción y escalabilidad, en el fortalecimiento de capacidades internas, talento, cultura y ejecución, y en el uso estructural de ecosistemas externos como una palanca clave para acelerar el aprendizaje, la colaboración y la creación de valor sostenible. Muito bom, acho que está ficando claro aqui para gente que a inovação é algo onde nós não vamos conseguir fugir, né? Precisa ser aplicado ao mercado e de forma estruturante, né? E acho que com isso, né, vem aqui mais uma pergunta, né, que é o quanto eh, tá tendo de evolução de investimento aqui, né? Qual é a evolução que a gente tem de investimento em startups energéticas, por exemplo, né? Como que isso está acontecendo nos últimos anos? Porque a gente sabe que as startups é que traz bastante inovação. Então, como é que isso está acontecendo, esse investimento aí em startups? Pues, Yenildo, exactamente eso es un poco la base del informe que hemos preparado. En Energy Trends observamos que la inversión en startups energéticas ha pasado de una fase de fuerte expansión a un momento de mucha más consolidación y madurez. Tras el impulso posterior a la pandemia, el foco ya no está en el volumen de las operaciones, sino en la calidad y el impacto de las inversiones. El capital se está concentrando en tecnologías limpias, digitales eh, y resilientes, con un claro desplazamiento hacia etapas de scale-up y soluciones con capacidad real de integración industrial y en los negocios. Más que una contracción, lo que vemos es una reasignación del capital. Menos apuestas exploratorias iniciales y más inversiones estratégicas orientadas a acelerar el despliegue de la transición energética. É curioso, Hector, ter essa visão global, porque aqui no Brasil é um pouquinho diferente, tá? Uhum. Aqui no Brasil a gente está ainda num momento de consolidação das startups. Boa parte da rede de inovação ela se dá em volta de ideias de projetos que estão sendo executados cliente a cliente, mas ainda o mercado não está num nível de maturidade tão consolidado. A gente tem boas startups e bons profissionais atuando nessa agenda de inovação, mas eu acho que o próximo passo é ganhar escala, né? Então a gente pegar o que um determinado cliente fez com sucesso e conseguir transformar o mercado e tal, né? Eu ainda acho que a agenda está muito localizada e tal, né? Um pouco diferente, né? Até lendo o Energy Trends, isso me saltou ali
né, percebendo que o Brasil está um pouquinho por detrás. Acho que aqui é um espaço também de oportunidade para a NTT Data, conhecer essas agendas desses projetos e ver como a gente, né, sendo uma multinacional, tendo a capacidade de acelerar negócios, também se posicionar dentro desse contexto. Legal. Ainda dentro desse assunto, né, de investimento em inovação, né, onde hoje está sendo concentrado, né, os principais focos de investimento em inovação dentro do setor energético, Hector? Pelo menos a nível global, acho que você consegue comentar bem, até porque, como o Rafa comentou, a gente ainda está talvez engatinhando aqui, né? Então, é, Pues buena pregunta, Yanildo. Toda la información que hemos recopilado en el informe a nivel global nos da la información de que la inversión en innovación se está concentrando en un conjunto de focos que responden a los cuellos de botella estructurales de la transición energética. Destacan la descarbonización industrial, con hidrógeno y captura de carbono como palancas clave, las tecnologías que habilitan el sistema eléctrico del futuro, como almacenamiento, flexibilidad y redes, y el uso creciente de soluciones digitales y de inteligencia artificial para optimizar los activos, operaciones y sobre todo para facilitar la toma de decisiones. Todos estos focos reflejan un desplazamiento hacia tecnologías con mayor madurez y capacidad de integración en el sistema energético más allá de la propia experimentación temprana, que comentaba Rafa. Rafa, e considerando que aqui, a nível Brasil, a gente ainda está engatinhando, você consegue enxergar onde a gente, quais são os principais focos onde a gente consegue fazer esse investimento? Sim, são 3, né, eu acho que segurança é um valor inegociável para o setor elétrico, então tudo aquilo que envolve previsibilidade de eventos adversos, evolução do controle de possíveis riscos que pode acontecer numa usina, ou no serviço de campo, né, poda, manutenção de rede e tal. Essa é uma agenda que agrega não só em imagem dos nossos clientes, mas em risco, né, operacional, né, risco reputacional, né. Então uma agenda é segurança. A outra tem a ver com eficiência, né, são empresas que, foram adquiridas ou estão passando por um processo de modernização, então tem uma estrutura que ainda é passível de ser mais ágil, de ter mais sinergia, né, em back-offices, em áreas produtivas, né. E a terceira é o que a gente já comentou aqui, que envolve o consumidor final, né. Acho que são inúmeros os projetos aqui no Brasil de criar, agências virtuais, de trabalhar o letramento de uma conta de energia, de trabalhar boas práticas, com relação à oferta de valor, e não ser só uma conta que o cliente paga, porque todo mundo precisa, né, ter a sua própria de energia, como eu consigo agregar valor aos serviços, né? Lembrando que é um mercado que nos próximos 2 anos vai abrir, então conseguir agregar e estar no top of mind do consumidor é mandatório. Então, segurança, eficiência operacional e oferta de valor para o cliente final. Acho que esses são os capítulos aqui no Brasil e tal. E aí, de novo, a gente tem algumas startups muito boas trabalhando, e o que a gente precisa aqui no Brasil é conseguir escalar essas Sim. soluções para transformar o mercado. Muito bom, Rafa, Hector. Acho que esse papo aqui foi esclarecedor sobre Energy Trends. E para finalizar, eu queria fazer aqui a última pergunta para vocês. E para a gente fazer um resumo geral, né? A pergunta é simples, né? Como que esse informe, o Energy Trends, ele vai revolucionar o setor energético nos próximos anos, a nível global e a nível Brasil, Hector e Rafa? Bueno, lo que vemos en el sector energético es que evolucionará hacia un modelo cada vez más integrado, cada vez más digital y orientado a servicios, donde realmente la energía deja de ser un producto aislado y pasa a formar parte de soluciones más amplias, tanto para la industria como para las ciudades, como para los consumidores. La transición no será lineal y será homogénea, pero sí será estructural. Convivirán la optimización del negocio actual con nuevas capas de valor basadas en electrificación, flexibilidad, en datos, por supuesto, y descarbonización industrial. Y todo en este contexto, las compañías que lideren serán aquellas compañías capaces de combinar la escala industrial con la agilidad innovadora, integrando toda la tecnología
ecosistemas y modelos de negocio mucho más complejos para capturar un valor más sostenible en un sistema energético más sofisticado, distribuído e dinâmico. Muito bom. Rafa? A gente vive hoje talvez a principal janela desde sempre do setor elétrico no Brasil, né? Acho que além do advento da IA generativa que está transformando o mundo, né? É um mercado que tem mais de 200 milhões de consumidores aqui, né? Que até esse momento conhece o hábito da unidade consumidora e não da pessoa por trás, né? Que está aqui no Brasil trazendo os talentos para ocupar as cadeiras de transformação, ou seja, está passando por uma reciclagem. Então, todos os colaboradores e parceiros da NTT Data que trabalham aqui no setor elétrico têm que pegar esse relatório, o Energy Trends, conhecer, tem que estar com o radar aguçado com relação à aplicação da inovação para o mercado elétrico. E tem que aguçar também os sentidos, né, de curiosidade, de conhecer essas tendências e falar em nome da NTT Data, né, nos clientes e no mercado e tal, né? Nós estamos antenados em tudo que acontece no Brasil e fora, então acho que o tempo é agora, o melhor lugar para a gente estar é no setor elétrico. E o Energy Trends é mais uma das diversas ações que a NTT Data coloca à disposição do mercado e dos nossos colaboradores aqui no Brasil. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês nesse bate-papo a respeito do Energy Trends. E para quem nos ouviu até agora, curte, comenta, compartilha e baixe o informe para você ter maiores informações e detalhes sobre o Energy Trends. E aí eu queria que o Hector e o Rafa aqui fizessem as considerações finais, até porque o Hector está aqui no Brasil com a gente e entendo que tem uma agenda específica até para a gente poder evoluir com esse tema de Energy Trends. Então, Hector. Muchas gracias, Enildo. Ha sido un placer. Bueno, Energy 3 es un informe que constata hacia dónde se dirige el futuro del sector energético en base a entrevistas con gran parte de los principales clientes a nivel mundial y el análisis de las inversiones dentro del ecosistema del emprendimiento. Para mí, Energy 3 no solo es un informe que nos aporta esta información, sino que nos permite también analizar con mayor profundidad todas estas startups, conocer muy bien los casos de uso que hay detrás, los cuales hemos agregado por diferentes líneas de negocio y que podemos compartir con nuestros clientes pues en cualquier momento dentro de las conversaciones que tenemos habitualmente. Não, é isso, aproveitar, né, a vinda do Hector, né, que conduz aí um trabalho brilhante lá fora, com muita gente boa. Acho que o Energy Trends é mais um desses ativos, né? Mas vai estar aqui essa semana, vou colocar ele para falar com os clientes, para desenvolver uma agenda bacana, comercial. Acho que a gente tem, né, como eu comentei, uma janela de oportunidade fantástica para trabalhar. Acho que a gente também já está bem posicionado no mercado, que facilita a gente, né, ter estrutura e saber o como adaptar as coisas que vêm de fora para o contexto local. E a vibe é essa, né? Acho que convidar a turma para baixar aí o relatório, né, no link que a gente vai pôr aí. Se tiver dúvidas, se tiver sugestões, quiser colocar as coisas, né, procura a gente. Acho que é por aí, né? E aguçar a curiosidade, né? No final do dia, independente do setor que a gente se propõe a trabalhar, aquele DNA da NTT Data tem que estar ali, né? Então, acho que o mínimo aí é quem está ouvindo baixar o relatório e estudar e trazer ideias aqui para a gente, tá bom? Rafa, Hector, muito obrigado pelo papo e pessoal, até a próxima. Obrigado, Abraço, valeu. tchau. Chao.